Estamos aqui pensando que perguntas fizeram os meus câmeras para a mãe deles, né? Mamãe, de onde eu vim? Mais ou menos assim, Maurício? Por aí, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos embora. Hoje estamos falando sobre a sexualidade dos seus filhos. Como você ensina para eles sobre sexo? Primeiro, nós estamos aqui construindo a ideia do que eles foram aprendendo, descobrindo, como... Então, você tem um filho de 5 anos, 6 anos, ele começa a te fazer perguntas. O que você diz? Como deve se comportar os pais, Rosana? Essas perguntas hoje aqui para a doutora Rosana, que está acompanhando, você que está acompanhando o programa já me viu apresentá-la no primeiro bloco. No primeiro bloco é ótimo. E aqui, para você que está chegando agora, a doutora Rosana, ela é neurocientista e então ela está nos ensinando aqui didaticamente sobre essa construção da sexualidade, o entendimento da sexualidade para os seus filhos, falando das fases. Manda o seu e-mail para a gente, consultoriodefamilia@novotempo.org.br. Eu aproveito para mandar um abraço, enquanto você manda e-mail para a gente, para mandar um abraço para os amigos de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Estivemos juntinhos nesse fim de semana, foi uma delícia conhecer vocês, tanta gente querida, e a gente vai a algum lugar e volta cheio de amigo, né? É verdade. Eu costumo dizer que quando eu vou para algum lugar, eu não sei o que eu fui fazer, mas quando eu volto, eu entendo tudo direitinho. E foi muito bom estar com vocês. Um beijo grande. Vai mandar beijo para quem hoje, Rosana? Vou. Não vou mandar para a região de Campinas, porque lá está sem sinal, né? Então, meus amigos de Campinas eu mando depois. Quero mandar um beijo especial para os irmãos da Casa Verde, da Igreja Adventista. Um beijinho bem especial para Ana de Leone e a família. Deus continue abençoando vocês e dando forças. Para a Igreja do José Bonifácio, que eu estive recentemente também. E para os meus queridos de Tupéva, fizemos um encontro de casais muito legal em outro final de semana. E foi super bom estar com vocês mais uma vez. Beijão para todos. E depois a gente vai mandando os outros beijos. A gente continua. Exatamente. Beijo grande, amados, para todo mundo que acompanha a gente. Esse é o Consultório de Família. Todos os dias tem gente nova descobrindo e manda e-mail dizendo: ai, que programa bom, que bom. Bem-vindo, tá bom? Continuando aqui a nossa conversa, fale-me tudo sobre sexualidade das crianças. Então, olha, pense, a sexualidade está ajudando essa criança a formá-la como um indivíduo, como homem e como mulher, ok? A personalidade de uma pessoa depende muito de como esta sexualidade ela foi desenvolvida. Aquela criança que os pais começam assim, não toca aí que é feio, quando a criança toca os órgãos genitais, ou não olha que é feio, não faça essa pergunta. Você está pensando, epa, existem partes da minha vida que não podem ser tocadas, eu não posso conversar sobre elas, porque existe alguma coisa errada aí. Quando eu tiver condições, eu pergunto para outras pessoas que possam me responder. Então, não fiquem reprimindo essas perguntas, esses comportamentos. Claro, você só pode pontuar. Filho, você não precisa ficar olhando dentro do shortinho de todos os seus amigos, porque meninas são como a mamãe e como a fulaninha que você já viu, porque ele já levou susto, né? Ou todos os meninos são como você. Não precisa ficar olhando de todo mundo, ok? Olha, para ilustrar a tua fala, uma mãe escreve pra gente, a Adriana, escrevendo aqui, ela diz assim: oi, Darleide, só passei para dizer algo que é até engraçado. O meu sobrinho estava tomando banho e a minha filha, a filha da Adriana, de 2 anos, entrou no banheiro, de repente. E ela disse: mamãe, a pitica dele caiu? Aliás, ela nem perguntou, ela afirmou. Sim. Então, assim, aquele susto. É um susto, porque é uma descoberta. Como a criança leva susto com muitas coisas na vida, né? Este vai ser mais um susto. Então, pensa, ela está construindo a sexualidade dela, e aí tudo bem. Ela já descobriu que meninos e meninas são diferentes, tá? Ela passou aí pelos 3, 4 anos de idade. Porém, quando ela chega lá para os 6, 7 anos de idade, até chegar essa fase, vai acontecer o seguinte. O seu filho já sabe que ele é um menino, ok? E a sua filha sabe que ela é uma menina. Só que ela tem a impressão que ela ainda pode mudar de sexo. Ela acha que o que a define como menino ou menina e que faz com que ela tenha um pênis ou uma vagina é o nome que ela tem, que é de menino ou de menina, a roupa que ela usa e como as pessoas a tratam. Mas esta situação pode mudar a qualquer momento. É tanto que você pode perceber que às vezes quando você brinca assim com uma menina, coloca esse short do seu irmão, ela não quer colocar, porque aquele é short de menino. Brinca com o menino para ele colocar um tênis rosa no pé, quando ele está iniciando a vida escolar dele, mais ou menos. Ele não coloca. E se você falar assim, você está parecendo uma menina com essa roupa, eles caem em choro. É uma Por quê? ofensa. É uma ofensa porque ele tem medo que ele realmente se torne do outro sexo.
Somente quando ele está com 7, 8 anos de idade é que nós falamos que chega a fase de internalização da moral. E aí tem a ver um pouco com disciplina, tal, que a gente pode falar desse assunto de novo. E é nesse momento que ele descobre que ele não muda mais de sexo. Ele é menino, então vai ser menino para sempre. É menina, vai ser menina para sempre. Então, entre 4, 7 anos de idade, evitem ficar brincando. Ai, você está parecendo uma menininha, você é menino. Ai, você com essa roupa está parecendo seu priminho. E você está dizendo isso para uma menina. Porque isso traz muita angústia. Porque eles realmente acham que eles podem mudar de sexo a qualquer momento. Então, a formação do pensamento sobre sexualidade para o menino, para a menina, está completamente ligado a essa experiência ali da primeira infância, até da segunda infância. Com certeza. Na adolescência só vai ser expressão desta sexualidade. Na adolescência, os adolescentes estão procurando pessoas para que as tratem como elas mesmas se tratam. Entendeu? A personalidade, ela está ali formando. Ela está tentando fechar já o ciclo de formação de personalidade. E numa aula que a gente fizer de adolescência, eu vou até trazer um cérebro para a gente ver o que está mudando dentro dessa cabeça. Ótimo. Então, ele vai formar, ele vai fechar a personalidade dele na adolescência. Então, assim, tudo que ele aprendeu, o que é ser homem, o que é ser mulher, o quanto eu me amo, o quanto eu amo as pessoas, ele vai procurar isso nas relações dele. Então, assim, um adolescente que procura uma menina, muitas vezes ele está procurando alguém que ele possa tratar da forma como ele se sente. Então, se ele se ama, ele vai tratar essa menina com um pouco mais de delicadeza. Agora, se esta autoestima dele está lá embaixo, ele está fragilizado, ele vai procurar esta outra pessoa também para tentar baixar esta autoestima. Porque tem a ver com essa formação de personalidade, de exposição do que ele aprendeu a ser como indivíduo, como gênero masculino ou feminino. Então, o que somos acaba sendo uma somatória de todas as fases que nós vivemos. Com né? certeza. Então, quando uma delas é machucada, quando uma delas é tratada levianamente, vamos dizer assim, claro, com a consciência de quem estava gerindo o crescimento dessa criança ou não, mas acaba atrapalhando o desenvolvimento dele, acompanhando isso até a vida adulta, né? Com certeza. E assim, existe um fenômeno que ele é muito importante aí a partir dos 8 anos de idade, que é o seguinte: o menino ou a menina, até os seus 5, 6, 7 anos de idade, ele está aprendendo a ser indivíduo, tá? Ele está aprendendo a ser homem, está aprendendo a ser mulher, mas principalmente como um ser humano se comporta. Quando eles completam mais ou menos 8, 9 anos, que essa moral já internalizou, e quando eu digo moral, eu estou dizendo assim, olha, é quando a criança, ela já sabe o que é certo e errado por ela mesma. Ela não está mais assim, deixando o copo cair, quebrar, simplesmente porque se ela fizer isso, ela vai ser punida pelos pais. Não. Com mais ou menos 8 anos de idade, ela já sabe por ela mesma que é errado quebrar o copo. Ok? Moral internalizou, já faz parte da cabecinha dela, moral. Uau. E aí, ela começa a aprender uma coisa que é importante. Como um homem e como uma mulher se comporta na sociedade. Ele não vai aprender isso na adolescência. Na adolescência, ele vai praticar. Por isso que os meninos, quando chegam mais ou menos à idade de 8 anos de idade, eles começam a querer ficar perto do pai. E as mães, às vezes, ficam um pouquinho de ciúmes. Porque eles ficavam super apegados a essa mãe. E os meninos agora começam a distanciar um pouquinho da mãe e começam a pegar com o pai, que querem sair com o pai, porque eles precisam aprender como o homem se comporta. Pais, grudem nos seus filhos meninos nesta idade, porque ele vai aprender agora como um homem se comporta. E as meninas vão grudar um pouquinho mais na mãe. Então, quando o menino não tem uma referência masculina, que eu nem vou falar assim exatamente o pai, Não, sei lá, pode ser o figura- avô, uma uma figura figura masculina. masculina. Quando ele não tem isso, nessa fase, aponta para alguma dificuldade? Com certeza. Existem muitos transtornos da sexualidade e mesmo as teorias de Freud, de vários pensadores, não só de Freud, porque as pessoas acham que só Freud que falou de sexualidade e tal, mas não é. Os problemas da sexualidade na vida adulta, dificilmente umas dessas dificuldades da sexualidade, do sexo mesmo, da vida sexual, elas têm origem na vida adulta. Vamos dizer que 99,9% tem origem na infância.
Por isso que não dá para banalizar a sexualidade de uma criança. Está na infância, com certeza. É uma criança que quando chega nessa fase de 8 anos de idade, ela precisa dessa figura masculina perto, um menino, para saber como um homem se comporta. E esta figura masculina, ela não poderia ser uma referência. Ou porque ela não existe, ou porque ela existe, mas ela não existe da forma que deveria. E se ela não existe da forma como deveria... acontecem as perturbações. As perturbações. Com as meninas também. Ok. Tenho uma dúvida, diz a Larissa. Acho super feio uma criança falar o nome pênis e vagina. Acho um pouco grosseiro. Também acho muito feio uma criança dar tchau para o cocô. Tem situações assim? Lógico, ela vai dar tchau. A criança acha que é um pouco dela que ficou ali. Eu acho que dificilmente uma criança não dê tchau. É mesmo. E é saudável dar tchau para o cocô, tá? Mas isso parece papo de psicólogo, né? E não é, não? Não devia ser só de psicólogo, né? Mas é assim, ó. Pensa bem. A criança não sabe a fisiologia do corpo dela. Ela usava uma fralda, então ela não via o cocô dela, ok? Quando ela vai ao banheiro e usa o banheiro, depois de tanto insistir, e ela fica feliz que ela conseguiu usar o banheiro, ficou todo mundo em volta feliz, a mamãe batendo palma, que agora não precisa mais gastar com a fralda e tal, né? Deu certo. Foi uma parte do corpo dela que saiu. Foi ou não foi? Foi. Mas ela não sabe que aquilo está sobrando no corpo, que foi alimento que entrou pela boca, fez o que devia fazer no corpo, metabolizou, e o que sobrou está saindo, não. Está saindo uma parte do corpo dela. E ela precisa despedir disso. E quando ela despede, ela está falando assim, você está indo embora, mas não estou sentindo sua falta. Olha que saudável. Isso é super saudável. Saudável. Amiga Larissa, saudável, não fica perdi tranquila. nada para... Ela... E os nomes? Isso, ela diz assim, que o nome acha feio e grosseiro. É feio e grosseiro pra gente, porque quero acreditar que a Larissa, pelo menos da minha e da sua idade, né? Se ela já tem uma filhinha. Não, acho que ela não tem filho. Porque ela diz assim, será que criando meus filhos... não sei. Ficou... então... Enfim, okay. ela diz, será que vai errar? A nossa geração, ela ainda é uma geração que tem muita dificuldade para falar de sexo. Incrível porque os isso, nossos pais já tinham dificuldade. Não, incrível. As bancas lotadas de revistas pornográficas, as novelas, os filmes investem pesado. Amor e sexo tá uma coisa sempre associada à outra. A gente fica assim, sendo... de maneira avassaladora, a nossa casa é invadida por essa ideia de sexualidade, tudo pode, homem com homem, mulher com mulher, tá tudo beleza, tudo brinquedo, tudo bonito. Mas quando você vai falar sério do assunto, ai que vergonha. Sim. Imagina. E aí depois eu vou falar uma coisa, diferença de informação, de educação, tal, bom. que ajuda muitos pais. Bom. Tá. Realmente nós temos essa dificuldade, porque nós achamos que falar de pênis e falar de vagina, estamos falando de sexo, ato sexual. E nós não fomos formados chamando pelos seus próprios nomes. Mas, se o médico chega para você e diz assim, amiga, nós vamos ter que fazer uma cirurgia em você para tirar o seu baço. A gente não vira pro médico e fala assim, ai, que nome feio. Que grosseiro. Que grosseiro. E baço não é um nome bonito. Nossa, tô com problema de apêndice. E olha que apêndice parece com pênis. Então vamos dizer assim, ó, que o feio é como você havia falado da história da mão, que é isso é mão, que é isso é nariz, o nome daquilo ali é pênis. Quando ela traz essa informação para você pensar, é que assim, quando você dá um apelidinho para o pênis ou para a vagina, por mais seja bonitinho, eu como mãe, eu vou confessar, pronto, posso falar? E assim, eu não dizia o nomezinho. Sim. Porque eu achava assim, brincadeirinha, é lúdico, é engraçadinho, essa coisa maternal que envolve a gente. Sim. Só que assim, essa informação, ela vem cheia de uma responsabilidade. Quando ela está dizendo assim, não, precisa chamar pênis e vagina, como educadora, como profissional, como quem estuda a mente humana, ela está dizendo para mim e para você, mãe e pai. Quando você põe um apelidinho ali e chama de apelidinho e morre de vergonha de dizer o nome de verdade daquilo ali, está embutida nessa ideia de que, olha, tira a mão que esse negócio é feio, pelo amor de Deus, sai de perto. E aí a gente está criando uma situação inadequada para a educação sexual dos nossos filhos. É por isso. Mas como você já tinha... feio, e é tão feio que a gente não pode usar o nome. Então, exato. Mas como você já tinha explicado isso, tem um monte de perguntas. Tá bom. Caíram e-mails aqui na caixa agora. Meu nome é Tânia, tenho uma filha de 4 anos, onde ela sentiu
que é bom quando se passa pomada na vagina dela. Muito bem, ele escreveu direitinho. Ela sempre pede para passar e já peguei passando sozinha e ela ficou constrangida quando eu vi. Como devo proceder? Com aquela naturalidade que você falou anteriormente, mas como orienta? O constrangimento da criança já denota que é feio tocar nos órgãos genitais. Ela aprendeu isso de alguma forma. E ela ficou com vergonha quando foi pega nesse ato. Então alguém já falou assim, tira a mão daí, é feio. Porque se a mãe pegá-la passando a mão no braço, ela não tem vergonha. Ok? Lógico, a criança descobriu que ali é uma fonte de prazer. O que você pode ensinar para sua filha é assim, olha, existem outras formas de sentir prazer também. Brincando, conversando com seus amigos. Porque ela vai sentir prazer sim, e não é só sentir prazer, lembrar que ela está descobrindo que meninas e meninos são diferentes. E ela precisa descobrir toda essa anatomia diferente. Ok, mas aí se a menina... Tem várias perguntas aqui perguntando sobre masturbação infantil. Aí daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas assim, ó, a mãe chegou, a menina ficou constrangida, ela gosta e ela está usando creminho. Aí tem um menininho aqui que a mãe diz também assim, quando encontrei o meu filho, não é uma menina também, quando encontrei a minha filha se tocando, ela ficou com vergonha e eu também. A mãe aproveita e diz assim, mas não fale o meu nome, pois eu fico muito constrangida com isso, de contar que o meu filho está passando por essa experiência. Então fica com vergonha, mãe, fica com vergonha, filho. Então assim, mamãe, não se preocupe. O seu filho e todos do universo que são normais, e acredito que a maioria seja, vai fazer isso. Porque isto faz parte do descobrir e existe prazer. Ainda existe algo que é um pouquinho mais profundo, que os prazeres vão passando pelas regiões do corpo. Pensa bem, o seu filho antes, a grande região de prazer dele era a boca. Porque é onde ele come. Era a grande região do prazer. É tanto que a criança coloca o dedo na boca, ela quer a mamadeira mesmo que seja só para ficar na boca, mesmo que não tenha leite. E ninguém fica assustado, porque ela tem prazer nessa região. Ok? Então agora ela está começando a ter prazer na região genital, porque ela descobriu. E se ela se acostumar, a mãe está preocupada porque ela vai se acostumar e ela vai desenvolver, sei lá, o hábito da masturbação infantil. Não vai falar agora. Ai, que Mas eu vou dar esse intervalo que é bem rapidinho e a gente já volta. Tem muitos e-mails, muitas perguntas muito pontuais. Esse assunto realmente é importante para você que é mãe, para você que é pai. Se não der tempo respondermos isso hoje, a gente marca um outro encontro, mas vale a pena a gente conversar sobre isso. Tudo muito bem dito no seu devido lugar. Você não acha? Nosso intervalo é daquele tamaninho e a gente já volta. Até já.